Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é o primeiro vídeo na nossa playlist sobre pesquisa operacional e data science, onde eu vou explicar passo a passo como é que funcionam os conceitos de somatório e produtório. Esses são conceitos base para qualquer um que quer trabalhar com pesquisa operacional e que quer entender com profundidade como funcionam os modelos matemáticos que dão vida à data science. Para começar esse conceito, a gente vai falar uma coisa bem básica, que é essa operação de soma, que vocês estão vendo aqui. Aqui eu coloquei a soma como a gente aprendeu a utilizar ela desde o início do ensino fundamental, que é escrever os números, colocar o sinal de mais e o próximo número que você quer somar. Aqui somando de 11 a 14 a gente tem 50. Essa é uma notação matemática, é uma notação literal, onde eu posso expressar a soma especificando cada um dos elementos da minha expressão e colocando o símbolo da operação que eu quero realizar. Uma outra forma de expressar essa soma que a gente está vendo aqui do lado é de fato escrevê-la por extenso. Por exemplo, nessa notação B. Some de 1 a 1, começando em 11 e terminando em 14. Ambas as notações elas vão levar a mesmo resultado, aos 50. Cada um que entenda minimamente as operações básicas que a gente conheceu lá no fundamental, sabe realizar as operações, seja da maneira A ou seja da maneira B. E o símbolo de somatório é só uma maneira matemática de sintetizar essas mesmas operações. E a gente faz isso através do símbolo sigma, que acabou de aparecer aqui nessa letra C. Essas três formas são exatamente a mesma coisa. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas lembre-se sempre que você estiver lidando com matemática, por mais abstrato e mais diverso que seja o universo da matemática, sempre você vai conseguir quebrar tudo nas 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Em data science, em inteligência artificial ou qualquer área de exatas que faça utilização da ferramenta matemática, essa premissa é sempre válida. E o símbolo de somatório é só uma maneira de sintetizar essa propriedade. E ele tem alguns elementos que a gente vai utilizar, né, na somatória. E o primeiro deles, para a gente resumir o que é somatório, como trabalhar com essa simbologia de somatório, a gente tem que definir um conjunto de elementos, ou seja, variáveis, que a gente está interessado em somar. Que no nosso caso são os números 11, 12, 13 e 14. Essas são as variáveis, ou seja, conjunto de variáveis que serão somadas, que a aplicação de soma será aplicada. Aqui eu coloquei uma simbologia de conjunto um pouco lúdica, né, com essa elipse e dentro dela os números, mas existe uma maneira formal de sintetizar isso em matemática, que é essa notação que apareceu aqui para vocês agora. Eu coloco entre chaves os elementos de um determinado conjunto e falo que x representa um elemento genérico desse conjunto. Esse ezinho aí mais utilizado significa que a letra x pertence a esse conjunto, ou seja, ela pode dar significado a cada um desses conjuntos. Outra parte da minha somatória que eu preciso para realizar a operação de somatória é definir um conjunto de índices. Esse conjunto de índices, normalmente, ele se utiliza os números naturais, né, de 1 a n, de quantos números eu vou querer somar, mas tem algumas notações que não necessariamente esse conjunto é bonitinho, ele é ordenado dessa maneira. Eu posso ser uma coisa abstrata, ele posso ser um conjunto que tem alguma regra específica, por exemplo, só os pares ou só os ímpares, ou todos os elementos menos um. O importante é ter em mente que essa notação ela parte do pressuposto que a gente tem variáveis, que indicam os elementos que a gente vai somar, lá no x, e os índices, que é a posição desses elementos. Como o i também pertence a um conjunto, eu posso escrever em notação de conjunto também, que é como acabou de aparecer aqui na tela para vocês. Tem o i, que pertence a esse conjunto de 1 a 4, e o x, que pertence àquele conjunto de 11 a 14. E eles têm uma relação. O i é a posição do elemento, e ele está ligado à ordem do conjunto x, como vocês podem ver aqui nessa imagem que acabou de aparecer aqui para vocês. O 1 significa o elemento da primeira posição, o 2 da segunda posição e assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, outra parte importante para definir o somatório é o limite inferior, ou seja, onde começa a minha soma. Lembra quando eu dei aqui a descrição B? Eu falei da seguinte maneira, uma maneira, né, de expressar a operação de soma é some de 1 a 1, começando em 11 e terminando em 14. Ou seja, eu tenho que falar qual que é o primeiro elemento da minha somatória, onde eu vou começar a minha operação de soma, que no caso aqui é o 1. Assim como eu tenho que falar quando eu vou começar, eu tenho que falar quando eu vou acabar, que no caso aqui, por exemplo, é o 4. Com esses 4 elementos, eu defino um conjunto de elementos, eu defino um conjunto de índices, eu definindo o limite inferior e o limite superior,
eu já vou estar apto a escrever a minha somatória. Como eu faço isso? Tem aqui o símbolo sigma. Embaixo eu vou colocar o meu limite inferior, que é o 1, onde vai começar a minha somatória. Em cima eu vou colocar o limite superior, é onde ela vai terminar. Eu vou definir a variável genérica. Veja que essa variável x é porque eu chamei aquele conjunto de x e falei que x é um elemento genérico aqui do conjunto de 11 a 14. Poderia ser qualquer outra letra. E aqui embaixo dele, subscrito, eu coloco a posição de qual índice ele vai estar somando em cada uma das vezes. Essa é a notação de somatória. Nada mais é do que eu falar, comece a somar de x é igual a 1 até xi é igual a 4. É simplesmente isso que eu estou falando com essa notação. Vamos agora para um exemplo um pouco mais prático de como se trabalhar com o operador de somatório. Se eu começar a abrir esse operador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse izinho que está genérico pelo número dele. E o primeiro número dele é o 1. Depois que eu acrescentei 1 à minha soma, eu vou acrescentar o 2. Depois que eu acrescentei o 2, o 3. E depois que eu acrescentei o 3, eu devo acrescentar o 4. E como agora eu já sei quais são esses números, eu posso ir lá no meu conjunto x e ver quem é esse cara. No caso aqui, o x1 representa o 11, então eu estou trocando x1 por 11. O x2, ele representa o segundo elemento do conjunto x, que no caso é o 12. Então eu posso trocar o x2 pelo 12. Posso fazer o mesmo com o x3 e com o x4. Daí então eu realizo a operação de soma, que dá 50. Então eu escrever o somatório de i igual a 1 até 4, quando eu já conheço o meu conjunto x e eu vou ter um resultado de 50. Essa é uma maneira abstrata de sintetizar a operação de soma. Tudo bem? Agora, existem algumas propriedades da operação de somatório, como mais pra frente a gente vai ver também, existem algumas propriedades da operação de produtório. São propriedades algébricas, que a gente aprende lá no colégio, lá no ensino fundamental, no começo do ensino médio, que só estão sendo escritas de uma maneira diferente, de maneira sintética. Essa aula aqui ela é uma das poucas aulas que ela é só teórica, porque quando eu começar a escrever os modelos, vocês vão entender o poder dessa notação, certo? E a somatória simples é simplesmente essa soma que a gente acabou de ver. Aqui eu dei um exemplo para vocês indo de 1 a 4. Posso colocar aqui, substituir com números, e de maneira genérica eu posso colocar n números. Então sempre que eu quiser somar qualquer quantidade de variáveis, eu conhecendo o conjunto de índices e conhecendo o conjunto de variáveis x, eu posso utilizar a notação de somatória simples. A próxima propriedade que a gente vai conhecer é a soma de quadrados. E como é que ela funciona? Eu posso pegar a mesma ideia que eu utilizei na somatória simples e simplesmente elevar ao quadrado as minhas variáveis. Então, de maneira genérica, está aqui na esquerda para vocês, como é a notação de somatória e o que essa operação faz de fato. Ao invés de simplesmente somar os elementos x e 1, 2, 3 e 4, eu primeiro elevo ao quadrado e depois eu somo. No caso do nosso exemplo aqui, seria 11 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, é igual a 630. Essa é a notação somatória para soma de quadrados. Aqui embaixo coloquei de maneira genérica para vocês, eu posso somar n quadrados. Tudo bem? A próxima propriedade que a gente vai ver é o quadrado da soma, que é parecido com o que a gente viu, só que ao invés de a gente elevar ao quadrado, primeiro a gente soma e depois eleva ao quadrado, como apareceu aqui para vocês. Essa é a maneira genérica, agora apareceu a maneira numérica, o nosso exemplo numérico, então primeiro eu vou somar os elementos de 11 a 14, que dá 50, e depois eu vou levar ao quadrado. 50 ao quadrado dá 2.500. Então esse exemplo de somatório aqui é como eu utilizo a notação de somatório para escrever o quadrado de uma soma. De maneira genérica, de novo aparecendo aí para vocês, eu posso fazer isso com n elementos. Soma os elementos e depois eleva ao quadrado. Muito importante vocês não confundirem essa notação aqui, né, de soma do quadrado, onde primeiro eu somo e depois eu levo ao quadrado, com a notação anterior, que é o quadrado da soma, onde primeiro eu levo ao quadrado e depois eu somo. A próxima propriedade de somatórios é a soma de produtos, onde além da variável x, eu vou definir uma outra variável. Por exemplo, a variável y, que pertence a esse conjunto aqui em cima, que vai de 2 a 5. Eu posso expressar ela através da mesma maneira com os índices i. Eu vou primeiro multiplicar essas parcelas e depois eu vou somá-las. Aqui elas estão variando de 1 a 4, e aqui eu coloquei o exemplo numérico para vocês. Repara que o xi, quando ele é igual a 1, eu vou buscar lá no conjunto x o 11,
E o yi, quando ele é igual a 1, eu vou lá no conjunto y e busco o 2. Faço o mesmo para o y2, que tem o número 3 no conjunto y. Faço a mesma coisa para o y4, que tem o 4 ali no conjunto y. Multiplico primeiro essas parcelas, somo o resultado delas, e o resultado me dá 180. E aqui, de novo, de maneira genérica, eu posso fazer isso com n variáveis. Esse n pode ser tão grande quanto, desde que o meu conjunto de variáveis ele esteja acompanhando o meu conjunto de multiplicação. A próxima propriedade é o produto da soma. Assim como a gente fez a soma de variáveis, a gente acabou de fazer a multiplicação das duas variáveis, eu posso fazer primeiro a soma individual delas e depois somá-las, como é o caso aqui. Eu estou somando, por exemplo, de 1 a 4, do lado direito, onde está branco, e depois eu estou somando de 1 a 4, só que em y. Um exemplo numérico, está aqui aparecendo para vocês. Primeiro, então, eu vou somar de 11 a 14, vou somar de 2 a 5, e o resultado eu vou multiplicar, que no caso aqui dá 700. Colocando de maneira genérica, quando eu coloco somatório de xi até n, somatório de yi até n, e multiplico esses somatórios, significa primeiro eu somo eles de maneira individual e depois eu os multiplico. Próxima propriedade, soma de uma constante. Quando eu quero somar uma constante, simplesmente na casa da variável eu não defino um índice para ela. Eu coloco o k aí, por exemplo. Eu só tenho que fazer isso n vezes. No caso aqui, 4 vezes. E de maneira, se eu substituir ck por 2, por exemplo, a somatória de i, que vai de igual a 1, de 2 até 4, é somar o 2 4 vezes. E de maneira genérica é o n vezes k. Então, se eu não definir nenhum índice na minha variável, significa que essa variável é uma constante, ou seja, ela não é uma variável, ela fica fixa em todas as minhas parcelas, certo? A próxima propriedade, que também deriva dessa questão de constante, é a soma de um produto por uma constante. Tenho aqui uma constante multiplicando a minha somatória, e se eu lembrar lá do ensino fundamental, eu posso colocar essa coisa em evidência, como aparece aqui no lado direito para vocês. Eu posso pegar o k, que está multiplicando todas as variáveis, e colocar em evidência entre aspas. E eu posso seguir isso também com um exemplo numérico. E aqui embaixo vocês podem ver que no finalzinho aqui embaixo à direita, o k está multiplicando a somatória inteira. Então sempre que eu tenho um k multiplicando uma variável xi, eu posso colocar ali em evidência, certo? Próxima propriedade é a soma de duas variáveis. Eu posso, definindo ainda dois conjuntos, somá-las, que vão, como está mostrando aqui na tela para vocês, individualmente. Dessa maneira, se eu substituir os números, eu tenho o resultado de 64, né? Eu simplesmente estou somando o 11 com o 2, o 12 com o 3, o 13 com o 4 e o 14 com o 5. E eu posso também agregar essas duas somatórias de maneira diferente. Então, como apareceu aqui na tela para vocês, o somatório de duas variáveis eles funcionam da seguinte maneira. Eu posso somar de i é igual a 1 até 4, ou eu posso separar esses somatórios em dois somatórios, como apareceu para vocês aqui no canto inferior direito, certo? Depois nós temos a subtração de duas variáveis, que segue basicamente a mesma lógica da soma de duas variáveis. A única diferença é que eu vou alterar a soma pela subtração. Então eu posso abrir o somatório de uma subtração em dois somatórios. Primeiro eu somo xi e depois eu somo yi, e eu vou obter exatamente o mesmo resultado. Finalizando agora essa primeira parte, tem o somatório duplo. Eu posso organizar meus dados não só de uma maneira linear, eu posso organizá-los através de uma tabela, onde, por exemplo, o índice i ele vai correr nas linhas e o índice j ele vai correr nas colunas. Repare que eu peguei os mesmos exemplos e organizei eles em uma matriz. Na posição 1,1 está o 11, na posição 1,2 está o 12, na posição 2,1 está o 13 e na posição 2,2 está o 14, como apareceu aqui na tela para vocês. Lembrando que o primeiro índice significa a linha e o segundo a coluna. E aqui está a notação de somatório. O que quer dizer isso? Primeiro, eu sempre resolvo o somatório mais à direita e depois eu vou resolvendo os outros à esquerda. Existe somatório duplo, mas na verdade eu posso usar o somatório quantas vezes eu quiser. N vezes eu posso interar esse colocando vários índices nele, sendo que o primeiro índice mais à direita sempre equivale ao índice mais à direita da variável, como está mostrando aí no caso do j azulzinho. E como é que eu resolvo esse cara? Primeiro eu vou substituir o j de 1 a 2 no j azulzinho. Ele vai me dar a seguinte notação. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa segunda propriedade, que está variando de 1 a 2, e vou substituir o izinho dentro desse i. E aqui eu tenho novamente os elementos x11, x12, x21 e x22. Como eu já sei na minha tabela o que eles representam, posso substituir eles pelos números
e terminar a soma. Repara que é a mesma soma lá do começo, uma maneira diferente de expressar. Matematicamente, uma maneira mais direta de se falar quando eu estou falando de tabelas e colunas. Quando eu estiver modelando, esses exemplos vão ficar bem mais claros. Tudo bem? Agora, finalizando a parte de soma, a gente vai começar a parte de produtório. O produtório tem basicamente a mesma ideia da somatório, a única diferença é que eu vou mudar a operação. O produtório simples, diferente do somatório, ele vai utilizar o π maiúsculo, e ao invés de somar as minhas variáveis, eu vou multiplicá-las. Então, o produtório de i4 de xi é igual a xi1 vezes xi2 vezes xi3 vezes x4. Se eu substituir nas minhas variáveis, é 11 vezes 12 vezes 13 vezes 14, que dá aí 24.024. De maneira genérica, aqui tenho o produtório variando de 1 a n. A próxima propriedade do produtório é a produtório de uma constante. E, de novo, eu não vou ter nenhum índice nesse caso. E ele, diferente da somatória, né, que era n vezes k, ele vai ser k ao número que termina o produtório. No caso aqui, como ele termina em 4, vai ser k a quarta. Com um exemplo numérico, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 a quarta, que é igual a 16. De maneira genérica, sempre que eu tiver o produtório de uma constante, ele vai ser igual a k elevado a n. Tudo bem? Aqui eu tenho o produto de uma constante por uma variável. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou colocar em evidência, só que eu vou colocar em evidência o produtório de uma constante, e como a gente acabou de ver, esse produtório de uma constante, ele é uma potência, né? É a constante elevado ao número de elementos do produtório. No caso, no exemplo numérico, aqui se eu colocar o 2 vezes o xi, né, como produtório, posso colocar o 2 em evidência, que vai dar lá, o 2 ele vai dar 4, que a gente já viu que é 16, e o produtório inicial, que a gente já viu que é 24.024, multiplicando esses dois elementos dá 384.384. Colocando esse produtório aqui de maneira genérica, a gente tem aqui a operação de produtório. Lembrando que vocês não precisam decorar todas essas propriedades. Se vocês sentirem dúvida em alguma delas, volta aqui nesse vídeo, dá uma revisada e depois volta para a parte de modelagem. Aqui eu estou narrando todas as propriedades mais importantes que a gente vai usar no decorrer do caminho. A próxima propriedade que a gente vai trabalhar é o produto de duas variáveis. Mesma ideia do somatório, só que ao invés de somar, eu vou multiplicar. Tenho as variáveis xi, xy, e multiplicando as duas eu tenho que o produtório de um produto é igual aos seus produtos individuais, como está aparecendo aqui na direita. Posso dar um exemplo numérico para vocês e dou aqui embaixo o exemplo genérico, né? Que tem um pequeno errinho aqui, na verdade esse 4 é um n. Mas depois no vídeo final, nesses slides, pretendo disponibilizar esses slides para vocês, eu corrijo esse 4 que apareceu aqui, que na verdade ele deve ser n. Seguindo o raciocínio, a gente pode fazer um produto com o próprio índice. Eu posso trabalhar o próprio índice, o próprio izinho como variável. E nesse caso, ele tem uma interpretação bem interessante. Eu vou sempre somar 1 ao meu índice. E essa propriedade aqui, por exemplo, ele está somando... Aqui tem um outro errinho também. Esse xi não deveria ser, na verdade, só o i. Depois, na edição, eu vou arrumar esse errinho aqui para vocês. E multiplicando ele de 1 a 4, a gente tem o 120. Isso, na verdade, é uma outra forma de escrever a notação fatorial. N fatorial é a mesma coisa que o produtório de i igual a 1 até n, onde a variável é o próprio i. Por último, essa aqui é a propriedade mais importante, que é o log do produto. Eu vou falar dessa propriedade quando eu falar em probabilidade. Entender essa propriedade ela é essencial para entender boa parte da otimização dos modelos de probabilidade. Um famoso modelo que a gente usa de Machine Learning, como o Naive Bayes, ele nasce dessa propriedade. Geralmente as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse modelo porque não entendem essa propriedade muito bem, que é a propriedade de log do produto. Então eu estou passando log no produtório inteiro. Aqui no caso eu tenho um exemplo que vai de 1 a 4. E do logaritmo, isso aqui não tem nada a ver com a notação de produtório, tá? Isso aqui é uma propriedade de logaritmo que a gente aprende lá no ensino médio, que o log do produto é igual ao log da soma individual. E aqui eu posso me valer da notação de somatório e organizar esse log que apareceu aqui como um somatório, como apareceu aqui para vocês. Esse log do produto é igual à soma dos logs, deixando ele em evidência. Essa é a propriedade que eu quero finalizar esse vídeo. Essa propriedade vai ser muito importante quando a gente estiver estudando probabilidade, e essa relação, apesar de em primeiro momento parecer esquisita, ela é muito importante. Eu posso transformar
um produto em um somatório, através da notação de log. Esse foi o vídeo mais teórico que a gente vai ter nessa playlist. Os próximos vídeos são aplicações práticas, mas a gente precisava passar por essa primeira versão para vocês se acostumarem com a notação, como é que se trabalha com somatório, como é que se trabalha com produtório. Como eu já falei no começo do vídeo, eu vou deixar aqui linkado embaixo cada propriedade que apareceu. Então, se sentiu dúvida em algum vídeo lá pra frente, volta aqui nesse vídeo, clica e entende como funciona a mecânica dessa propriedade. Certo? Por hoje é só, não esquece de deixar aqui o like e se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!